O estudo a seguir é de inteira responsabilidade de seus idealizadores e apresentadores. Estamos estudando com o pastor Afonso Chaves aspectos doutrinários no livro de Números. Vamos dar continuação ao nosso estudo nas Sagradas Escrituras. Estamos atualmente no livro de Números, estudando do Pentateuco livro por livro, não dando muita atenção à história propriamente, mas buscando pontos doutrinários naquilo que estava acontecendo na caminhada do deserto. E nesse livro de Números, em particular, esta caminhada no deserto e tudo mais que acontecia está servindo para nós de exemplo, modelo daquilo que na verdade estaria ou está acontecendo conosco na caminhada na vida cristã. Interrompemos por último no capítulo 20, quando estivemos considerando tudo aquilo que aconteceu com o povo de Israel, quando passaram pelos desertos que temos na península do Sinai. E por último, Moisés esteve com uma ordem de Deus para estar falando à rocha e dando água para o povo. Foi quando Moisés, irritado com a contenda do povo, não vigiou. Fato esse que não está escrito em Números, mas mais adiante, e Deus considera mesmo que o povo, com a sua contenda, com a sua murmuração, pressionou Moisés, e este, em vez de falar à rocha para dar água, ele feriu a rocha, o que não era a ordem, era para falar. Lembrem-se que esta é a segunda vez que a água sai da rocha. A primeira vez, Moisés recebeu a ordem de Deus para ferir a rocha. Mas na segunda vez a ordem era: fala a rocha, e a rocha dará água. Mas não vigiando, Deus depois vai falar com Moisés e com Arão, porque eles não guardaram a santidade de Deus diante do povo, certamente não entrariam na terra prometida, mas ficariam eles também no próprio deserto. Estamos dando continuidade ao nosso estudo e chegamos ao capítulo 21, e a sequência que vamos ter no 21 vai falar da oposição de alguns povos do deserto ao povo de Deus. Caminhando pelo deserto, entretanto, ali existiam nações já fixadas. Mesmo no capítulo 20, fala dos edomitas, que são os descendentes de Esaú, e que estão no deserto, chamados também moradores de Seir. São nomes diferentes, mas referem-se ao mesmo povo. Nesse caso particular, da parte de Deus, a ordem para Moisés e o povo era que não enfrentasse de forma nenhuma Edom, porque Edom era povo irmão. Quem é Edom? É justamente Esaú, que é irmão de Jacó, Jacó que é Israel. Então Israel não poderia combater Esaú, porque eram irmãos. Mas o povo pediu passagem no deserto para que fossem aliviados daquela jornada. Mas Esaú não deixou. Insistiu Israel: deixa-nos passar, vamos à frente, pagaremos a água, pagaremos tudo que por acaso trouxer dano na nossa passagem. Mas os edomitas, ainda que povo irmão, sempre foi hostil, sempre foi contrário, e o povo teve que fazer uma volta no deserto. E nessa volta, com essa oposição,
com outras oposições mais, como vemos. Oposição no capítulo 21, no primeiro verso, fala do cananeu, o rei de Arade, que se levantou contra Israel, e outros mais que temos à frente, como os amorreus. No capítulo 21, verso 21, fala de Seom, rei dos amorreus, e depois mais à frente vai falar também de Og, que são reis de nações no deserto que se opõem a Israel. E nisso, agora sim, há batalhas, e Deus vai dando vitória. Mas entretanto, irmãos, nessas dificuldades todas de batalhas, contornando, fazendo uma volta tremenda no deserto, tornando a caminhada muito mais difícil e também trabalhosa, é quando o povo infelizmente murmura. E assim temos a expressão do capítulo 21, verso 4, quando se diz: então partiram do monte Or, pelo caminho do Mar Vermelho, a rodear a terra de Edom, porém a alma do povo angustiou-se neste caminho. Verso 5: e o povo falou contra Deus e contra Moisés: porque nos fizeste subir do Egito, para que morrêssemos neste deserto? Pois aqui nem pão nem água há, e a nossa alma tem fastio deste pão vil. Pronto, mais uma vez o povo em murmuração. Agora, a razão de que estão murmurando é pela dificuldade da caminhada. Foram obrigados a fazer uma caminhada muito penosa, a oposição dos povos no deserto. Mas entretanto eles não podiam murmurar contra Deus. Deus dá solução para tudo. É Deus que na verdade vai dando até o sustento, a força, o vigor para caminhar e tudo mais. Mas a dificuldade é grande. Entretanto, não vigiando, reclamam contra Deus e Moisés, e um particular no final do verso 5, que não podiam falar. Nesse deserto não temos nada a não ser este pão vil. Qual era o pão do deserto? O maná. O que significa o maná? A palavra de Deus, a provisão de Deus, aquilo que Deus dá e é o suficiente para toda a trajetória. O povo não entendia isso. E aquilo que de Deus vinha, na medida do necessário, lembremos desse particular, quem colhia muito não tinha sobra, quem colhia pouco não tinha falta, eram os cuidados de Deus para com o povo. E assim é que não estão entendendo Deus, sustentando-os no deserto, e vem a murmuração. Mas dessa vez, castigo de Deus. Qual foi o castigo? Nós temos no verso 6, então o Senhor mandou entre o povo serpentes ardentes, que morderam o povo, e morreu muito povo de Israel. Pelo que o povo veio a Moisés e disse: havemos pecado, porquanto temos falado contra o Senhor e contra ti. Ora ao Senhor que tire de nós estas serpentes. No deserto sempre teve serpentes, escorpiões e tantos males. E agora que as serpentes atacam. Na verdade, observem que o tempo todo Deus vinha protegendo a eles. Não foi necessário Deus mandar serpente, já estava no deserto. Do que estavam sendo livres e não entenderam. É onde Deus deixou vê-lo. O mal que os cercava, do que estavam sendo livres e não estavam percebendo. Mas vamos observar agora, trazer para nós, irmãos. Primeira lição: a dificuldade na vida cristã é grande. Jesus disse: no mundo tereis aflições. Entretanto, devemos ter conosco sempre em mente este ponto: não vai faltar nada. Se há uma dificuldade, o jeito é falar com Deus, conversar com Deus, ver qual é a palavra de Deus, qual a explicação que Deus vai dar, porque Deus está acompanhando tudo. Deus não está longe dos nossos problemas. Ele disse, e bem claro, através de Jesus: estarei convosco até a consumação dos séculos, não vos deixarei órfãos.
E tantas expressões que nós estamos na Bíblia, como no Salmo 139, quando Davi diz que não tem jeito de estar longe da presença, da observação, do cuidado, da atuação de Deus em lugar nenhum, em toda a nossa existência. Mas reclamaram, mas vamos tomar para nós, não vamos reclamar, não vamos murmurar. A jornada é difícil e há momentos, parece que mais difícil ainda do que outras oportunidades, mas Deus está nos livrando, permitindo o que permite, é o suficiente para nós podermos continuar vitoriosos na nossa caminhada. O que acontece aqui, que clamando o povo e Moisés orando a Deus, vem a misericórdia de Deus a favor do povo. Quando o Senhor dá ordem a Moisés para construir uma serpente de metal, uma réplica da serpente do deserto, e levantar sobre o madeiro, e todo aquele que fosse atingido por uma serpente e se olhasse para a serpente de metal no madeiro, seria curado, não morreria. E assim o povo olhava a serpente e era curado. Aquele veneno da serpente não tinha poder sobre eles. Mas observe agora, tudo isso Deus permitiu, para depois lá na frente em João capítulo 3, Jesus falando com Nicodemos vem dizer, a respeito não só de que Deus amou o mundo de tal maneira, mas também aquela expressão bonita, assim como Moisés levantou a serpente no deserto, assim importa que o Filho do Homem seja levantado, mostrando que na verdade Jesus seria levantado tomando sobre si todo o pecado, a iniquidade, as enfermidades, todos os males que estavam sobre os homens, e por isso pagaria na cruz do Calvário. Observe a semelhança de situações. A serpente no deserto. Por que uma serpente no madeiro? Jesus tomou sobre si as nossas iniquidades. Ele se fez semelhante a nós, tomou sobre ele o mal que estava em nós, e por isso pagou, para mostrar para nós hoje que nessa caminhada muitas vezes pecamos, mas o jeito é, para não morrer, olhar para o Calvário, Jesus crucificado. A máxima do cristianismo é isto, não é prosperidade, não é libertação, não é tantas outras coisas que alguém pode falar, como o louvor, a adoração a Deus, mas na verdade a essência, o principal do Evangelho, como Paulo disse, é Cristo Jesus e este crucificado. Aí está essa lição para nós. Houve algum problema? Vamos olhar para a cruz no Calvário. Jesus está ali e só olhar para ele no sentido de arrependimento e buscar dele o benefício, há perdão para os nossos pecados. Quero continuar um pouquinho mais nesse particular, observando a fraqueza do povo. Deus atua e as pessoas às vezes não observam a atuação de Deus e atribuem não a Deus o prodígio, a misericórdia, o livramento, a cura, a continuidade da vida. Alguns há que atribuem a serpente de metal. Pelo que, observem, essa serpente de metal acabou sendo tomado como um ídolo no meio do povo de Israel. Moisés estava presente, não percebeu isso. Josué, no tempo dos juízes, depois vem Davi, vem Salomão, passam os reis, tão somente lá longe, séculos e séculos depois, no tempo do rei Ezequias, quando já, observe que as 10 tribos de Israel já tinham se separado e já estavam sendo destruídas pela Síria, é que vem Ezequias e toma a serpente de metal e quebra, porque já era um ídolo no meio do povo. O que pode significar isso hoje? Não seria o caso como aconteceu com alguns servos de Deus, como Pedro e João, que deram ordem para que o paralítico fosse curado, e o povo, em vez de ver Deus curando, via João e Pedro, queriam adorar Pedro e João. Como mais à frente, Paulo e Silas curando o outro paralítico,
e querem adorar Paulo e Silas. E hoje, às vezes, também, muitos de nós são usados, ou somos usados por algum benefício da parte de Deus, sendo apenas o canal da bênção de Deus. Ele é a fonte. Tiago diz: não erreis, é dele que vem. Às vezes as pessoas são tomadas como ídolos, e só vão se fulano for pregar, só vão se fulano for cantar. É um perigo, não estão entendendo, e quem atua e opera em tudo é o próprio Deus. Assim também nos elementos, há quem coloca como símbolos na casa de livramento a Bíblia, outros já colocam a figura do castiçal. Nós temos tantos objetos hoje em dia, atualmente, que era do santuário lá em Israel, do tabernáculo, figura do verdadeiro que está nos céus, e pessoas há que pegam o objeto daquele e colocam como motivo até mesmo de culto. Estão atribuindo ao objeto o poder, a virtude, quando na verdade o poder está em Deus. Alguém pode usar o azeite da unção dessa forma. O azeite foi dado para unção. Ungir os enfermos, orando por eles, serão curados mediante a fé. Mas a gente que quer usar azeite para tudo, como se o poder estivesse no azeite. Como outros querem trazer areia do deserto ou do Monte Horebe, ou querem trazer água do Rio Jordão, e atualmente azeite tem que ser o azeite da oliveira lá do Monte das Oliveiras, do Jardim do Getsêmani. Isso chega a ser um desvio das coisas de Deus. O poder está em Deus. O poder está em Deus. E há religiões que copiam fatos do passado e querem trazer hoje, como se a virtude estivesse no repetir aquele ato. Seria como o caso no tempo de Eliseu julgar Sal no rio lá de Jericó e ele ficar saudável. Repetir a mesma cena. Seria como cuspir no chão, fazer lodo e passar no olho do cego, e tem que curar, porque Jesus fez assim. Não é nada disso. O poder, a virtude procede de Deus. Não podemos copiar e nem termos nem as ações, nem os objetos como sendo portadores de virtude. Mas voltemos. Quanto tempo Israel ficou com este ídolo? Mais de 400 anos com os juízes e Josué, mas todo o tempo de Israel unido, Saul, Davi e Salomão, e lá no tempo da divisão das tribos, de Reoboão até Ezequias, séculos e séculos, tinha um ídolo no meio do povo de Deus. Por que Davi não destruiu? Por que Josafá não destruiu? Não sabiam? Estavam em oculto? Mas essa serpente atravessou séculos e muitos séculos como objeto de adoração. Mas é próprio do povo de Deus, se não vigiar, qualquer coisa nos desvia do centro de tudo, que é o próprio Deus. Continuemos mais um pouco. Já falamos anteriormente de Edom, falamos anteriormente também do cananeu rei de Arade, falamos também dos amorreus, falamos de Og, rei de Bazã, e chegamos por fim, mais à frente, no capítulo 22, aos moabitas, oposição no deserto. Irmãos, muitos que estão conosco, perto de nós, ou pelos quais temos que passar, às vezes dificultam a nossa trajetória, e às vezes são um laço no deserto. Edom tornou a caminhada difícil, uma caminhada desnecessária. Os outros apresentaram a guerra na caminhada, no trajeto. Mas os moabitas fizeram diferente, porque o rei deles era Balaque. Quem são esses moabitas? Poderíamos dizer, é um povo primo. São os filhos de Ló. Abraão intercedeu por Ló e sua família, e a recompensa está sendo aqui. Balaque,
observando que Israel vinha pelo deserto e os povos que se lhe opunham eram destruídos, Balaque age diferentemente. Manda chamar Balaão, profeta do Deus Altíssimo, lá de Pandã Aram, lá do lado da Síria, terra por onde Abraão passou até chegar lá na Palestina, e quer contratar esse profeta para amaldiçoar o povo de Deus. Observe que interessante, irmãos. Ele vê que enfrentar vai perder, então ele quer agora, da parte de Deus, uma bênção, e a bênção é a maldição do povo de Deus. Ele não pensou bem nisso, né, irmãos? Achando que Deus é objeto para ser usado como amaldiçoar alguém. E por que abençoaria eles e amaldiçoaria Israel, e não o contrário? Que tinham eles da parte de Deus para pedirem isso a Deus? Mas entretanto é um povo aproximado de Israel e vai contratar Balaão. Entra agora esse particular de Balaão, capítulo 22. Por quê? Diz o verso 5: Este enviou mensageiros a Balaão, filho de Beor, a Petor, que está junto ao rio da terra dos filhos do seu povo, em Pandã Aram, já perto da Mesopotâmia, a origem de Abraão e os demais. E a mensagem clara, verso 6: Vem, pois, agora, rogo-te, amaldiçoa-me este povo, pois mais poderoso é do que eu, para ver se o poderá ferir, e lançarei fora da terra. Porque eu sei que a quem tu abençoares será abençoado, a quem tu amaldiçoares será amaldiçoado. É também um erro, falta de entendimento, atribuindo vou dizer desta forma, ao servo de um senhor a virtude e o direito de proceder alguma coisa. Balaão, como servo de um senhor Deus, vai ser contratado à parte para ser aquele que vai abençoar Moabe e amaldiçoar Israel. Esquisito isto. É como se contratar um obreiro de Deus, um servo de Deus aqui, alheio à vontade ou interesse de Deus, para ele fazer uma coisa contra o povo de Deus. Terrível. Mas Balaque crê desta forma. A sequência dos fatos históricos, o irmão já conhece. Balaão é inclinado de fato a ir, já visualizando qual vai ser a recompensa, porque Balaque foi claro para falar para Balaão: eu vou te honrar, vou te honrar grandemente. Ainda que a expressão aqui no princípio não fala de dinheiro, ouro ou prata, vou te honrar. Mas eu creio que Balaão já entendeu já, em termos de riqueza, de donativos valiosos. E ele diz para os mensageiros: fiquem em casa, esta noite eu vou consultar a Deus, e o que Deus me disser, eu vou fazer. Interessante, irmãos, que de fato Deus vem, verso 9, e assim se transcreve este fato: e veio Deus a Balaão e disse: quem são estes homens que estão contigo? Quem são estes homens? Pergunta outra vez: quem são estes homens? Deus não sabia? Será que Balaão não sabia que Deus sabe tudo? Às vezes o profeta não sabe tudo. Paulo chegou a dizer que ninguém sabe além daquilo que convém saber. E aquele que acha que sabe tudo, ainda não sabe como convém. Irmão, nós somos eternos dependentes de Deus. Deus nunca está atrasado ou ignorante de uma situação. Mas Deus pergunta: quem são estes homens? Como se não soubesse. E Balaão dá explicação, a razão da visita daqueles homens. E a resposta de Deus é clara no verso 12. Então disse Deus a Balaão: não irás com eles, e nem amaldiçoarás a este povo, porquanto bendito é. Alguma dúvida?
A resposta de Deus não foi clara? O povo é bendito, não pode ser amaldiçoado, e além do mais, não vá. No dia seguinte, a resposta é dada aos mensageiros, que voltam para Balaque. Balaque se sente apertado, manda outros mensageiros mais honrados para chamar Balaão. E Balaão faz segunda vez a mesma coisa. Olha, espere esta noite e o que Deus me disser, isso eu vou estar fazendo. Deus já tinha falado. O próprio Balaão daqui a pouco vai profetizar que Deus não é aquele que se arrepende do que falou. Deus não muda. Mas por enquanto parece que ele não entendeu ainda. Ou então o desejo dele o deixa cego. Mas na segunda vez Deus já pergunta direto, falando com ele, no verso 20: se aqueles homens te vieram chamar, levanta-te, vai com eles, todavia farás o que eu te disser. Deus está concordando? Não. Deus, na verdade, já entendeu que Balaão está aflito para atender. Balaão já está querendo ganhar recompensa. E isso vemos facilmente quando, mais à frente no verso 22, podemos ler: e a ira de Deus acendeu-se. Deus estava irado contra Balaão. Vou parar um pouquinho. Nos lembra da carne entre os dentes? Muitas vezes, por insistência nossa, teimar em fazer uma coisa que às vezes já sabemos que Deus não quer, mas ficamos orando, pedindo para Deus se pode Deus. Na verdade ele não está perguntando a Deus se pode. Deus está traduzindo esse pode. Sim, eu quero, deixa, senão eu vou de qualquer jeito. E Deus, que sabe isso, fala, então vai. Na nossa vida acontece muitas vezes isso, irmãos. Nós precisamos ter essa sensibilidade. Deus sendo consultado em alguma coisa, Deus pode dizer sim, pode dizer não e pode dizer espera. Se Deus disse não, o não dele é para hoje, para amanhã e para sempre. Ele não vai mudar de ideia. Se nós insistirmos, ele pode mudar a resposta, mas o coração dele não mudou. Assim foi com Balaão. Deus sabe que convém, e a insistência não move Deus. Como um pai que o filho insistindo, o pai, para não ser incomodado, deixa, permite, dá. Deus, na verdade, está vendo outra forma, porque Deus poderia estar resistindo o tempo todo, tem poder para isso, tem personalidade forte para não mudar a resposta, mas Deus quer deixar a pessoa andar no caminho que quer ir, para ver o resultado à frente. Mas vamos lá. Assim diz o verso de 2: ainda que em demonstração da oposição de Deus, um anjo de Deus põe-se no caminho como adversário do profeta Balaão. É aqui que temos aquela passagem: uma vez, duas vezes, três vezes, a jumenta se desvia do caminho. Balaão não entende e surra a jumenta, espanca a jumenta, até que na terceira vez a jumenta não vai para frente, porque o anjo apertou num caminho que não tinha para onde a jumenta se desviar. E ao apanhar, a jumenta fala com o profeta, no verso 28: que te fiz eu, que me espancaste estas 3 vezes? Se isso acontecesse com os irmãos não iam ficar surpresos? Ué, jumenta fala? Mas Balaão, o profeta de Deus, nesse momento está tão cego, obstinado na ideia de atender Balaque
e tem um prêmio especial, que ele discute com a jumenta. Nem percebeu, discute. Verso 29, e Balaão disse a jumenta: por que zombaste de mim? Tomara que eu tivera uma espada na mão, porque agora te mataria. Profeta do Deus Altíssimo conversando, discutindo com uma jumenta. Recentemente nós tivemos uma colocação assim numa pregação aqui, né? Muitos crentes que na hora do dia a dia parece que estão longe de ser servos de Deus, como no trânsito, xingando, dá uma batida, encosta, sinal fecha e começa a derramar impropérios. E o Balaão está desse jeito. E há uma conversa com sentido entre a jumenta e Balaão. Só depois que Deus faz um despertamento em Balaão, que Balaão enxerga a razão de tudo aquilo, no verso 31. Então o Senhor abriu os olhos a Balaão, e ele viu o anjo do Senhor que estava no caminho, e a sua espada desembainhada na mão. Agora que ele viu o anjo, e se prostra. No verso 32, o anjo vai falar com Balaão: por que espancaste a tua jumenta? Continua: eis que eu saí para ser teu adversário, porquanto o teu caminho é perverso diante de mim. O que você deveria fazer numa hora dessa? O que você deveria fazer numa hora desta? Verso 34. Então Balaão disse ao anjo do Senhor: pequei, que não soube que estava neste caminho para te opores a mim. E agora, se parece mal aos teus olhos, tornar-me-ei. Se parece mal, resta alguma dúvida? Observe que o profeta sabe ser obstinado também, em teimar fazer uma coisa que ele sabe que não é da vontade de Deus. Mas por causa do desejo que estava tomando já conta do seu coração, continua fazendo uma pergunta dessa: se parece mal aos teus olhos, tornar-me-ei. Era o momento exato dele pedir misericórdia e pedir para voltar, para não continuar mais. O coração vai em frente. É quando Deus deixa. O coração quer ir. O coração quer fazer o mal. Mais uma vez a resposta, a orientação da parte de Deus é aquela: não faz amaldiçoar, vais falar somente a palavra que eu colocar na tua boca. E assim é que Balaão segue seu caminho e é recebido por Balaque. Balaque reclama: por que você demorou a vir? Não tem eu possibilidade de te honrar grandemente? E a defesa de Balaão, que nós vemos, é só da boca para fora, é dizer: não, só posso falar aquilo que Deus me der para falar. Entramos assim no capítulo 23. Capítulo 23. Balaque dos Moabitas leva o profeta Balaão para ver o povo de Israel, para ser amaldiçoado. Balaão manda levantar altares, manda preparar animais para serem sacrificados. Balaque também tem o seu sacrifício, Balaão tem o seu sacrifício, 7, o número completo, pleno, 7 sacrifícios. Depois de apresentar os sacrifícios, Balaão vai como que a buscar a Deus. E chegamos ao verso 4 do capítulo 23. E encontrando-se Deus com Balaão, lhe disse este: observe a palavra de Balaão para Deus: preparei 7 altares, e ofereci um bezerro e um carneiro sobre cada altar. Deus tem prazer em sacrifícios? É a palavra que continua sempre, e que Deus depois vai falar também com Saul. Tem Deus tanto prazer assim em sacrifícios? Aí é onde está também o erro, a ignorância de um profeta de Deus.
achando que por fazer 7 sacrifícios, ele estava bem diante de Deus para ser atendido, talvez na sua pretensão particular. Mesmo erro de Saul. Mas vamos lá. E Deus coloca palavras na boca de Balaão. E Balaão vai levar, no capítulo 3, verso 8 até o verso 10, as palavras de Deus sobre o povo de Israel. E as palavras são estas: como amaldiçoarei o que Deus não amaldiçoa? E como detestarei quando o Senhor não detesta? Porque do cume das penhas o vejo, e dos outeiros o contemplo. Eis que este povo habitará só, e entre as nações não será contado. Quem contará o pó de Jacó, e o número da 4ª parte de Israel? A minha alma morra da morte dos justos, e seja o meu fim como o seu. Balaão falou palavras colocando as características de Israel e o cuidado de Deus sobre Israel. Israel será tremendamente numeroso, quem poderá contá-lo? É como as estrelas do céu, que ninguém pode contar. Irmãos, é importante nós estarmos atentos a essas palavras, que na nossa caminhada no deserto, muitas vezes a gente pode chegar para Deus e dizer: Senhor, me abandonou? O Senhor não está ouvindo mais? Nós temos em Malaquias uma expressão assim, que o povo reclama de Deus como se fosse abandonado, que Deus deixou de amar Israel. Deus nunca deixa de amar o seu povo, nunca. E foi a resposta de Deus naquela ocasião para Malaquias, endereçada essa palavra ao povo: lembra-te de Balaão, lembra-te das palavras dele. As palavras só foram de bênçãos. Deus não esquece de nós, ainda que a jornada do deserto não é fácil, mas Deus não se esquece. Somos um povo abençoado. Mas dentro dessas palavras nós observamos uma coisa que não está acontecendo hoje. O povo de Deus é para viver só entre as nações, não é para ser contado com as nações, é para ser um povo diferente. E nós estamos vendo hoje que o povo de Deus, ou que se diz povo de Deus, está copiando muito as nações de fora, quer ser como elas, quer ser igual aos outros, não quer ter uma identidade própria diferente, um modo de ser, de falar, de vestir diferente. Quer ficar do mesmo jeito? Errado. Mas Deus, olhando para o povo, quer ver o seu povo só entre as nações, não contado com elas, mas separado. Isso acontece a primeira vez, vai acontecer uma segunda vez, diante da indignação de Balaque, que chamou para amaldiçoar, e vê Balaão abençoar. Mas diz para ele assim, no verso 13 desse capítulo 23, Balaque diz para Balaão: rogo-te que venhas comigo a outro lugar, de onde o verás. Verás somente a última parte dele, mas a todo ele não verás, e amaldiçoa-me dali. Balaque está insistindo: se não pode amaldiçoar o povo por inteiro, então amaldiçoa só uma partezinha daqui, ó. E lá vai Balaão outra vez. E Balaão outra vez faz 7 sacrifícios e vai encontrar-se com Deus para saber de Deus qual é a palavra para dizer. E no verso 18 em diante deste capítulo 23, segundo as palavras de Balaão, só abençoando. Que palavras diz aqui? Vou ler o 19. Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Porventura diria ele, não faria? Ou falaria e não o confirmaria? Para quê? Deus já tinha falado, o povo é abençoado. E Deus abençoando mudaria? Porque Balaão fez 7 sacrifícios. Deus não se vende. E por um preço tão barato, Deus não é homem. Deus não muda.
e renova-se as bênçãos nos demais versos. Como o 21, eu chamo a atenção também para o verso 21. Não viu iniquidade em Israel, nem contemplou maldade em Jacó. O Senhor, seu Deus, é com ele, e nele, e entre eles se ouve o alarido de um rei. Irmãos, observe bem, isso mostra mais intimidade. Mais intimidade. Deus podia falar menos palavras aqui, mas Deus insiste em falar que Deus é com o povo e nele. Quando fala nele, significa o quê? É a palavra que nós encontramos em Efésios. Deus é por nós, sobre nós e em nós. Sobre. Proteção. Mas Deus não é só proteção, Deus é a favor do povo. Deus não é só proteção e é a favor, Deus também é no povo. Esse no povo já fala algo que é interno, dentro de cada um. Vai se amaldiçoar alguém assim? Não tem jeito. Isso nós precisamos entender, irmãos. O quanto Deus é por nós, em nós, e nos cobre de uma forma tremenda para nos escolher como morada do seu Espírito. E naquele tempo já era dito. Quem é que entendeu isto? Naturalmente, após esta palavra, Balaque está mais indignado. Segunda vez, em vez de amaldiçoar, abençoaste. Vamos para o capítulo 24. Terceira vez. Outra vez, Balaque escolhe um outro ângulo para de lá amaldiçoar o povo. Mas o capítulo 24, verso 1, é importante numa palavra. Vendo Balaão, que bem parecia aos olhos do Senhor que abençoasse a Israel, não foi desta vez como dantes, ao encontro dos encantamentos, mas pôs o seu rosto para o deserto. Observem essas palavras. Agora que Balaão entendeu que Deus está determinado em abençoar o povo, quantas vezes Deus já falou com ele? Na primeira consulta de Balaque, na segunda, no caminho, naquele incidente com a jumenta, essas outras duas vezes, Deus está falando. Mas agora no capítulo 24, verso 1, que está aqui registrado, é que Balaão para, reconhecendo que Deus quer abençoar o povo. Ele vai fazer uma consulta a Deus, mas agora já não usa encantamentos. Quer dizer que até então ele estava o quê? Com artifícios para chegar a Deus. Na verdade, Deus não seria atingido por esses artifícios. E Deus só falou, e Deus permitiu, deu resposta. Não foi por causa de Balaão, foi por causa do povo. Em tudo isso precisamos entender, irmãos, a misericórdia de Deus, revelando o seu coração para o povo, porque ele podia dar um basta no Balaão muito antes. Deus está revelando o seu coração para o povo. Podia ter feito o Balaão parar há muito tempo, mas nesses extremos todos de Balaão, Deus está se abrindo, mostrando como é que ele é pelo povo. Mas mostra o coração de Balaão, que não era sincero. Consultava a Deus, mas não era sincero. Era profeta do Deus Altíssimo e não era sincero. Agora sim que ele vai desprovido de artifícios, ou como diz aqui a palavra, encantamentos. Continuamos. Verso 3. Eu quero voltar um pouquinho antes. Perdoa. Verso 2. Eu li isso aqui e fiquei meio parado, espantado, porque diz assim: levantando Balaão os olhos e vendo a Israel que habitava segundo as suas tribos, veio sobre ele o Espírito de Deus. Está diferente das vezes anteriores. Ele foi ao encontro de Deus com encantamentos, e Deus veio ao encontro dele e deu resposta. Mas agora que ele foi buscar a Deus, entendendo que Deus queria abençoar Israel, e foi de uma forma limpa,
perdoe-me usar essa expressão, outra expressão mais sincera, aí veio Deus falar com ele. Observa a expressão aqui: o Espírito de Deus veio sobre Balaão. Está diferente? Está diferente? Está diferente. Antes Deus falou com ele, como de fora. Agora Deus veio a ele, pelo seu Espírito. Está bem claro aqui dizendo: veio sobre ele o Espírito de Deus. Aí sim, verso 3 e versos seguintes, temos as terceiras palavras de Balaão. Que vamos dizer? Verso 5: que boas são as tuas tendas, ó Jacó, que boas tuas moradas, ó Israel. Que beleza, que bom estar aqui. Mas estava no deserto. O que fazia ser boa a morada? A presença de Deus. O povo de Israel não percebia isso. Balaão, como aquele que via que em pleno deserto estava tudo muito bem, muito bom. A presença de Deus é que abençoa tudo, é que faz a diferença. E continue a expressão aqui, irmão, mostrando toda a bênção de Deus fartamente para o povo. Depois, no verso 9, fala: encurvou-se Israel naturalmente, deitou-se como leão e como leoa, quem o despertará? Benditos que te abençoarem e malditos que te amaldiçoarem. Bênçãos, bênçãos e mais bênçãos. E essas bênçãos, nós vamos entender mais uma vez, insistindo, são as bênçãos de Deus sobre nós. Ainda que caminhando neste deserto, sobre nós existem muitas bênçãos. É onde não podemos ficar olhando o deserto, vamos olhar para Deus, de onde podemos vislumbrar então quão excelente é esta caminhada, o quão bom é para nós a presença de Deus. Verso 10 vai mostrar que Balaque está irado. Está irado. Eu vou ler o verso 10. Então a ira de Balaque se acendeu contra Balaão e bateu ele as suas palmas. E Balaque disse a Balaão: para amaldiçoar os meus inimigos te tenho chamado, porém agora já 3 vezes os abençoaste inteiramente. Verso 11: agora pois foge para o teu lugar. Eu tinha dito que te honraria grandemente, mas eis que o Senhor, Deus, te privou desta honra. Que bom! Era o momento certo do Balaão pegar a primeira condução e sumir de volta para a terra dele. Mas a gente percebe no verso 13 que o coração de Balaão já estava dominado. Porque no verso 13, Balaão diz assim: ainda que Balaque me desse a sua casa cheia de prata e ouro. Então ele estava visualizando isso. Balaque e os mensageiros em momento nenhum proferiram palavra prata nem ouro. E ele já está vendo a casa cheia de ouro e prata. Irmãos, ele estava de qualquer jeito interessado. Ele não foi embora agora, porque no verso 15 desse capítulo 24, sem Balaque pedir, ele vai agora, como profeta do Deus Altíssimo, que era ainda, apesar da sua infidelidade, ele vai contar para Balaão o que estava vendo. E o que é que ele estava vendo? Verso 16: fala aquele que ouviu os ditos de Deus, e o que sabe a ciência do Altíssimo, o que viu a visão do Todo-Poderoso, caindo em êxtase de olhos abertos. Não imaginaram? Ele de olhos abertos, ele não vê janelas, bancos, cadeiras, pessoas de carne e osso. Ele vê a ordem espiritual. Muito bem, o que é que Balaão vê? Verso 17: vê-lo-ei, ainda não estava vendo, mas não agora. Contemplá-lo-ei,
mas não de perto. Uma estrela procederá de Jacó, e um cetro subirá de Israel, que ferirá os termos dos moabitas e destruirá todos os filhos de Sete. O que é que Balaão está vendo? Como profeta de Deus, e agora está revelando? Que certamente haveria alguém que é como a estrela e que vai estar reinando sobre o povo de Israel e que vai destruir os moabitas. Interessante que agora ele teve coragem de falar que os moabitas vão ser destruídos. Ele está falando para o contratante que vai ser diferente, que o contratante, Balaque, os moabitas serão destruídos. Aqui tem essa expressão, destruirá todos os filhos de Sete. Essa palavra é difícil, está traduzida aqui como se fosse o nome de uma pessoa, mas o entendimento geral é que tem um outro aspecto de entendimento, que é os filhos da maldade. É nesse sentido. Verso 18, vai falar ele de Edom. Nós começamos o assunto de hoje a falar dos povos que eram contrários a Israel. Edom será uma possessão, e Seir, que é o mesmo Edom, também será uma possessão hereditária para os seus inimigos, pois Israel fará proezas. Edom também terá o castigo no final. Verso 20, Balaão, olhando e vendo os amalequitas, diz: alçou a sua parábola e disse: Amaleque é o primeiro das nações, porém o seu fim será para a perdição. Mais um povo amaldiçoado. Verso 21, vendo os queneus, alçou a sua parábola e disse: firme está a sua habitação. É um povo descendente dos midianitas. 22, todavia o queneu será consumido, até que Assur, a Assíria, te leve por prisioneiro. Então ele está vendo longe, irmãos, longe. Ele está vendo o tempo já de Ezequias, séculos e séculos à frente, porque foi no tempo de Ezequias que a Síria cresceu grandemente como um poderio mundial e trouxe um desastre a muitas nações, inclusive aos queneus. Mais ainda, verso 24, e as naus das costas de Quintim afligirão a Assur, também afligirão a Éber, e também ele será para a perdição. Já avançou mais. Quem é Quintim? Entende-se que seja a região de Creta, a ilha de Creta. Estaria trazendo castigo à Assíria, mas também esses teriam seu castigo. Todos povos que não eram de Deus, povos até inimigos. E foi-se assim, irmãos, por todo o tempo, até chegamos assim ao final do capítulo 24. Seria muito bom se Balaão tivesse já ido embora, mas como temos insistido em mostrar que ele estava obstinado, de alguma forma procurando ganhar aquele prêmio, ele não foi embora, ele permaneceu. Ele permaneceu. Não é visto isso imediatamente, mas vou começar agora, avançando no capítulo 25, mostrar e depois concluir que Balaão estava em tudo isso aqui. Diz a palavra, verso 1, e Israel deteve-se em Sitim, e o povo começou a prostituir-se com as filhas dos moabitas. Estas convidaram o povo ao sacrifício dos seus deuses, e o povo comeu e inclinou-se aos seus deuses. Pronto, agora Deus está vendo iniquidade em Israel. O que é que faz separação entre nós e Deus? O pecado. Não está escrito aqui, irmãos, em Números. Nós vamos achar a explicação do que está oculto lá em Apocalipse. Quando lá em Apocalipse o Senhor, escrevendo a uma das igrejas, diz que tinha ali quem seguia a doutrina de Balaão. Qual a doutrina de Balaão? Ensinar Balaque a colocar tropeço diante da caminhada de Israel. Qual é o tropeço? Pedra? Não. Colocar a oportunidade de pecado, a tentação.
é de onde tiramos que foi Balaão, depois que foi mandado embora, ele devia ter ido, e não foi. Em algum momento ele apresentou para Balaque uma outra solução. Qual a solução? Fazer um grande banquete no deserto. Para o povo que está comendo só maná, de repente aparecer lá no deserto um banquete, festança, naturalmente bebida, mulheres fáceis, porque também nesse banquete, nessa orgia, entrava sempre a prostituição espiritual com a idolatria e a prostituição física, da fornicação. Então ficou aquilo para o povo de Israel. Foi convidado a fazer parte da mesa dos moabitas. E o povo de Israel, muitos do povo, não todos, foram. E diz a palavra no verso 1 aqui, simples: o povo prostituiu-se com as filhas dos moabitas, se prostraram-se aos seus deuses. A tentação aparece no deserto. Vem oferecer tudo de excelente, que naturalmente Deus não daria, como uma bênção no deserto, mas era armadilha. E o povo pecou, e Deus se irou, e vem a praga, a ira de Deus sobre o povo, e vem a ofensa, uma libertinagem, uma falta de temor tremenda, que alguém já começa a trazer filhas dos moabitas para dentro do arraial de Israel para a prostituição. Observe bem isto, como trazendo o pecado para ser algo de dentro do povo de Deus. Antes eles foram ao encontro dos moabitas e depois trouxeram. Mas felizmente, verso 7 desse capítulo 25 mostra a atuação de um homem fiel. Vendo isso, Finéias, filho de Eleazar, filho de Arão, o sacerdote, se levantou do meio da congregação e tomou uma lança na sua mão. E foi após o varão israelita até a tenda, e os atravessou a ambos, ao varão israelita e à mulher, pela sua barriga. Então a praga cessou de sobre os filhos de Israel. E os que morreram daquela praga, diz o verso 9, foram 24.000. É o mesmo caso que nós temos mais à frente, com Josué, quando sai para conquistar a terra, e nós temos um homem que avança no despojo de Jericó, quando Deus disse que não poderia tomar nada, que era amaldiçoado. Assim foi este homem, trouxe iniquidade para dentro de Israel, ou os que se contaminaram feriram a santidade de Deus e do povo. Todo o povo passou a ser como transgressor. É quando Deus vê o povo, irmãos, como um só. Deus vê um só. Muitas vezes as pessoas olham a falha, a falta numa pessoa e esquecem que nós também estamos enfermos com esta pessoa. A solução é buscar o médico espiritual para curar ele, para nós sermos curados. E a ideia de muitos é que a pessoa que está doente só. Não. A falha de um é a falha de todos. Esse é o sentido de comunidade, de corpo em Cristo Jesus. Somos um. Se o objeto é estranho no corpo, um jeito haverá da parte de Deus para ser retirado. Porque Deus falou isso mesmo. Aquele que não está na casa de Deus de uma forma correta será tirado. Mas se ele está e foi ferido, está enfermo, o jeito é procurar a cura primeiro. Soldado ferido, temos aquele hino. Mas, por outro lado, aquele que tem zelo nas coisas de Deus e se levanta contra o pecado e o erro, é a bênção para o povo. Vamos dizer assim, é um antídoto ao pecado e à praga consequente. Finéias fez este ato de reprovação de um pecado tão descarado, sem temor, trazido para Israel, para dentro
da congregação e Deus aceitou, como uma declaração do povo de que não aceitava aquilo, sendo na verdade o ato de um só, Finéias. Pronto, e Deus fez passar aquela praga, mas antes Deus traz repreensão para todos os que foram contaminados com a idolatria, e ainda abençoa Finéias, dizendo que Finéias teria sempre alguém da sua descendência na sua presença. Mas continuemos. Termina aqui? Não termina aqui. No verso 16 desse capítulo, Deus falou mais o Senhor a Moisés dizendo, 17: afligireis os midianitas e os ferireis, porque eles vos afligiram, a vós outros, com seus enganos, com que vos enganaram no negócio de Peor. Nesta oferta, nessa oportunidade de pecado no deserto, aqui fala midianitas, mas observe que eram os dois povos, os midianitas e os moabitas. Interessantíssimo, por favor, entendam isso. Quem são os moabitas? Diríamos primos do povo de Israel. Quem são os midianitas? Irmãos, povo irmão, porque são filhos de Abraão também, no seu segundo casamento mais à frente. Observe, a Israel, povo de Deus, que era parente, eles não têm apreço. Mas entre eles, outros povos, são todos eles unidos, mas unidos contra o irmão. Não é assim muitas vezes, irmãos? Por aqui mesmo? Que muitos se levantam dentro de uma mesma família, podem se degladiar por muitas coisas, mas na hora de atacar o servo de Deus, todos são unidos. Sempre foi assim. Até depois Pilatos e Herodes fazem paz para Jesus ir para a cruz. Sempre houve isto. Precisamos entender estas coisas. O socorro do povo de Deus é só Deus, não é os parentes, não. E aqui eu faço uma observação para a atualidade. Na atualidade nós temos muitas igrejas, e tem gente que acha que é livre e cooperar em qualquer igreja. Cuidado, vê lá se não é midianita, vê lá se não é moabita, é parente, é evangélico, é crente, é cristão, mas vê se é pelo povo de Deus e por Deus. Descendência de Abraão, mas na carne, tem título de descendência de Abraão, mas não é com Deus, nem pelo povo de Deus. Precisamos ter uma ideia melhor dessas coisas. Vemos pessoas que saem como se estivesse ali, vou falar de Deus, vou pregar, mas muitas vezes ele está indo lá para ajudar Balaque contra o povo de Israel. Precisamos consultar Deus, mas não olhar o prêmio que Balaque pode dar, porque depois fica comprometido. Para encerrar este assunto que envolve esta questão de Balaão, observe que avança bastante. São muitos casos que temos aqui. Nós vamos encontrar tão somente em Números capítulo 31, quando por fim Deus fala que era para Moisés arregimentar parte do povo em batalha contra os moabitas e os medianitas. Capítulo 31, verso 2, Deus diz: vinga os filhos de Israel dos medianitas, depois recolhido serás ao teu povo. Pronto, e o povo é colocado em batalha e vai sair contra aqueles que fizeram esta armadilha no deserto. E diz o verso 8, resumindo, mataram, eu li o verso 7 antes, pelejaram contra os medianitas como o Senhor ordenara a Moisés e mataram todo varão. Verso 8, mataram mais, além dos que foram mortos, os reis dos medianitas, a Evi, e a Requém, e a Zur, e a Ur, e a Reba, 5 reis dos medianitas. Também a Balaão, filho de Beor, mataram a espada. Ele estava ali ainda,
porque desejou, amou o preço da injustiça. Por isso que Paulo diz a Timóteo: foge destas coisas, os que querem ser ricos caem em armadilhas. Não ameis a riqueza, isso é uma forma de idolatria. A avareza é uma forma de idolatria, e nós temos um exercício contínuo, uma vacina que tem que ser constante, para nós não nos apegarmos aos bens deste mundo, não sermos avarentos. É justamente o dízimo, as ofertas alçadas, o ser pronto a atender aos dízimos, às ofertas alçadas, é um basta, é um freio, é uma vacina para irmos treinando a não amarmos os bens deste mundo. Se aprendemos daquilo que é justo, que Deus pede, que é mandamento, cumprirmos aquilo que é mandamento no sentido de proibição, será mais fácil para nós. Mas assim está, irmãos. Vamos estar interrompendo agora este nosso estudo, voltando, lembrando que nós paramos no capítulo 25, estaremos interrompendo agora para continuar na próxima oportunidade. Que Deus nos abençoe em Cristo Jesus. Amém. Todo dia, toda hora, muito mais prazer em ouvir. Radionete Grata Nova. Web Rádio, a qualidade que faz a diferença, cada vez mais necessária. Rede Grata Nova de Evangelização. Acesse nosso site www.horadadecisão.com.br. Hora da Decisão, tudo junto, sem acento.